que você colocaria no seu currículo? Bom, no meu, eu colocaria assim, experiência, 47 anos de carreira, atuando em televisão, teatro e cinema. Também tenho experiências em apresentar programas de TV. Habilidades, vamos lá, habilidades... Falar em público, eu falo legal em público. Botaria também, deixa eu ver aqui, línguas. Inglês eu falo legal, espanhol, portunhol, me hablo espanhol, se tomo uma tacita de vinho, hablo mais. Eu também. Todo mundo. Então, agora só falta uma foto e pronto. Meu currículo tá todo direitinho. Será que tá pronto mesmo? Qual é a melhor maneira de você fazer um currículo competitivo hoje em dia? E quem vai responder é a especialista em carreiras, Carolina Okubo. Obrigada por ter vindo, Carol. Obrigada, agradeço super. Tá tudo certo no meu currículo? Não. Olha, quem sou eu para desclassificar o seu currículo, né? Mas o que eu quero dizer é que para o formato atual de currículo, você teria menos competitividade, porque você não é... Você é mais do que seus certificados, o inglês, o espanhol. Existe uma identidade só sua, uma história sua, e é isso que o mercado de trabalho está procurando hoje. E como é que você faz um currículo assim, objetivo e atraente para o empregador? Tá, antigamente a gente falava muito que você precisava, a gente estava até discutindo isso, né, lá atrás. Ah, você ia com uma pasta gigante, cheia de certificados, colocava debaixo do braço certificados, e você era o curso que você fazia, você era aquilo que você aprendeu, e pouco se falava sobre quem era você na essência, né? Quem é você, Cissa? Qual que é a sua história? O que você conquistou? O que você tem de único? Né? O que você tem para agregar para o mundo? Qual que é o seu propósito? E o mercado hoje, ele está querendo muito mais saber exatamente essa história. Então, em vez de você dizer todos os seus certificados e todas as estampas que a gente tem na vida e que a gente sabe que nem todo mundo tem oportunidade de ter, a gente muda isso e começa de forma objetiva, mas não tão objetiva assim, que pode ter 2 páginas também o currículo, a contar mais a sua história, a contar o que você conquistou, a contar como é que você agrega para o mundo que você vive, o que você acredita, porque é isso que faz com que as pessoas se unam, empresas e colaboradores, e que a gente construa relações mais sólidas e que traga, assim, satisfação para todos os lados. Né? Eu acho muito mais interessante assim, vocês não acham? Melhor. Acho bem melhor, porque a gente botava no currículo tudo que a gente tinha feito, assim. Não, olha, o currículo na década de 70 tinha algumas coisas que eram muito interessantes, que era atestado de bons antecedentes. Sempre tinha um atestado que você tinha que mostrar, atestado de boas maneiras e também aparência. Boa aparência. Que aí já rolava um preconceito também, né? O que é boa aparência? O que é boa aparência? Qual a referência de boa aparência? Exatamente isso. Mas a gente tem um ganho com as redes sociais, né? A gente tem algumas redes especializadas em carreiras. LinkedIn, não é? Sim, sim. Aí eu não falei que eu não sabia que podia falar. Sem censura, menina. Aqui é sem censura. Mas o LinkedIn, hoje, a gente não precisa colocar foto num currículo, né? No currículo em si, porque a pessoa vai jogar teu nome no LinkedIn, vai procurar, a empresa, se realmente estiver interessada, vai procurar também você em outras redes sociais, né, Carol? Sabe que hoje a gente não tem que colocar endereço, porque a gente sabe que existe um preconceito geográfico. Ah, essa pessoa mora em É verdade. Não precisa colocar idade, não precisa colocar se é mãe, se é pai, nada que não tem nenhum interesse para avaliar a sua competência profissional, técnica, o seu comportamento, a sua identidade. Então, colocar foto e colocar onde você mora, a sua idade, são fatores que são preconceituosos. E a gente vê um mercado de trabalho com 2 tendências que são muito positivas para o mundo que a gente vive hoje. É isso que a Nina trouxe muito bem, que é a questão de robôs. Então, hoje existem robôs lendo o seu currículo. Então, você, Cissa, por mais assim que tenha uma trajetória maravilhosa... Não adianta nada que o robô não é... Não. O robô ia falar, mas não vejo, porque o robô, ele não vai olhar, não, é a Cissa, gente, vamos chamar. O robô ia falar assim, deixa eu ver se tem as palavras-chave, deixa eu ver quem é essa pessoa. Robôs que não conseguem ver o gênero, se você é homem, se você é mulher, ele vai conseguir analisar exatamente as suas competências. E por um outro pilar, o mercado de trabalho que não quer, antigamente falava, você tem que ser formado em tal faculdade, isso é preconceituoso, nem todo mundo tem acesso à faculdade tal, ou teve a oportunidade de fazer determinado ensino. Agora, se eu não preciso mais colocar isso, a escolaridade vai lá para baixo e o mercado quer entender mais a identidade, a compatibilidade de identidades,
aí a gente perde o preconceito, né? Então, tem uma primeira triagem de robô, que não importa se você é homem, se você é mulher, quantos anos você tem, nem onde você mora. Eu quero saber quem é você e se você combina com o que eu tenho de vaga aqui. Não tem também aquela visão pessoal, porque Nina, olha que moça bem vestida, bonita, vou chamar a Nina. Não, sim, não é legal, pois é. Isso não existe. Isso não existe, Qual que é o melhor formato para enviar? Porque a gente mandava robô, no Word, eu mando no PDF, eu mando Mas o robô lê PDF? O robô não lê PDF. O robô não lê PDF. Olha, alguns robôs não leem PDF, muita gente manda... Não são todos, tá? O que acontece? Como é que é o currículo? Então, vamos supor que a gente tem uma vaga aí para ser atriz. E aí tá um monte de gente mandando currículo. Então, todo mundo aqui mandando currículo. A Cissa resolveu mandar em PDF. E aí, alguns robôs, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma varredura de zoom. Em poucos segundos, eles conseguem ver quem combina ou não com a vaga, tirando todos os fatores que podem ser considerados preconceituosos. Aí a Cissa mandou em PDF, o robô fala, isso aqui é uma foto, pula para o próximo. Então, pode ser sim que você perca. Assim como aqueles currículos com 2 colunas, com muitos bullet points. Caramba, ser eliminado pelo formato, hein? Exato, porque a gente tem que entender que o mercado mudou bastante, né? E o robô, ele veio para ajudar a gente. Agora, Carol, e na hora de descrever as funções, a gente deve resumir ou detalhar mais? O que acontece? Antigamente, nesse mercado de trabalho que a gente falava, né, que você era as suas estampas, a gente usava muito aquela palavrinha que, vê se vocês usaram já no currículo de você, que era o responsável por. Porque, olha só, a gente era contratado pelas nossas responsabilidades. Então, sou responsável por atuar, responsável por decorar um texto, responsável por me apresentar. Mas isso mostra quem é a Cissa? Tendo só suas responsabilidades? Não. Não. Então, a gente não tira mais isso. Em vez de falar isso, a gente vai contar como você conseguiu entrar num papel, por exemplo, e mostrar toda a dor de uma personagem. Como que você conseguiu fazer com que as pessoas se encantassem por um papel que você fez e isso aumentou as pessoas vendo realmente, né? A bilheteria, por exemplo. A gente vai falar como você, de repente, errou numa encenação atual e você conseguiu improvisar. Porque isso vai mostrar muito mais. Poxa, eu quero uma pessoa assim, que ela se arrisca, ela erra, ela vai para cima, ela tem um alto astral. E aí eu vou trazendo essas informações, os resultados que a gente trouxe, né? Então, o que eu conquistei? E isso é o conteúdo que vai chamar mais atenção do que você ficar simplesmente descrevendo. Porque aí se eu estiver falando muito, vocês me cortam. Não! Tá? Mas, ensina pra gente. No ragatanga, mulher. Mas eu me empolgo com esse assunto e eu vou só no ragatanga. Não, pelo amor de Deus. Porque o que acontece? Olha só como o mercado... Gente, não desistam do mercado de trabalho porque ele está muito bom. Antigamente era assim, você é responsável pelo quê? O que você faz? Ah, maravilha. Então você pode vir, você sabe fazer isso, A, B, C, D? Então você pode vir trabalhar aqui, vem trabalhar aqui com a gente. Agora eu falo assim, agora não, o mercado está assim, não quero saber sua responsabilidade. Nina, eu quero saber como é que você faz o seu trabalho. A Nina já vai falar diferente. Ela fala, na atuação, por exemplo, vamos supor que é um exemplo disso. Na atuação, eu era o drama, eu fazia as pessoas chorarem juntos. Se eu tenho um papel que preciso disso, eu vou falar, Nina, você combina. Então, a gente sai de um mercado de trabalho que quer saber só se você faz e cumpre tarefas, para saber como é que você faz e por que você faz. Então, eu quero saber, e aí, Cissa, você está fazendo esse programa por quê? Por quê? Eu tô achando maravilhoso esse programa. Maravilhoso. Eu acho impressionante que isso também quebra determinados preconceitos que nós tínhamos antes com o mercado de mulheres, por exemplo. Nós, mulheres, quando íamos para uma vaga, a gente queria saber, 200% do que estava naquele que chamam de job description, né? A descrição do da trabalho, da vaga. E aí, eu sei atuar, check. Mas seria bom se você soubesse algo de roteiro. Nossa, eu nunca fiz nada à frente como roteirista. Mas eu estudei roteiro, eu já me arrisquei informalmente. Aí, normalmente, a mulher ia lá e não se inscrevia. É verdade. Sim. Porque achava que na hora do processo seletivo não iria... Insegurança, né? E essa insegurança, que não é culpa desta mulher, não é culpa de nós mulheres... É realmente o mercado de trabalho que fazia uma pressão de que se você é uma pessoa diversa, se você é uma mulher, se você é uma pessoa preta, se você é uma pessoa com deficiência, você tem que estar 200% para fazer uma função. E aí, muitas das vezes, eu não estou 200% com certeza que eu sou a melhor roteirista. E eu achava que eu tenho que ser a melhor em tudo para me candidatar a uma vaga. E não é. E as mulheres, elas não se inscrevem tanto para vagas de emprego como homens.
E as mulheres, em média, elas se criticam 7 vezes por dia. 30% das críticas começam de manhã. Como é que eu, uma pessoa que me critico e cresci no mundo, que a gente tem que agradecer e ficar quieta e ser submissa, não pode ter sua opinião, enfrenta um mundo preconceituoso na escola, na sociedade, que um baixo acesso à escolaridade. Como é que eu chego para uma pessoa dessa e falo assim, agora se venda, agora fale bem de você. Autoestima baixa, agora né? será Exatamente, que essa vaga aqui é boa para mim? E existe esse medo. Então, os robôs, eles estão fazendo com que mais mulheres entrem no mercado de trabalho. Esse novo mercado de trabalho também está contratando mais pessoas diversas e também mulheres que são mães também, porque uma existe questão também que eu queria colocar, porque, para mim, o departamento que era responsável pelas contratações antigamente se chamava Departamento Pessoal. Depois mudou para Recursos Humanos. RH, RH. Onde é que fica o fator humano nessa nova forma de contratar? Na primeira peneira, o computador está ali, né? A tecnologia está a nosso favor. E na segunda peneira? E quando chega nas relações humanas, eu estava pensando exatamente nisso também, Roger. Boa. O mercado, o que aconteceu? Nem tudo é só bondade também, né? A gente sabe que o mercado entendeu que quando eu consigo contratar um time que esteja motivado e que a gente compartilhe dos mesmos propósitos, que a gente tenha um posicionamento bem definido, isso faz com que a equipe prospere e até vai reverberar em lucro para a empresa. Então, existe também um lado de interesse das empresas, mas as empresas sabem também que o mercado de trabalho brasileiro é um dos que mais sofrem com depressão e ansiedade, nós somos líderes aí de burnout, realmente está difícil reter talentos, porque as pessoas não querem. E se eu estou no mercado de trabalho que está se diversificando e algumas empresas se posicionando para contratar uma mulher com 9 meses de gestação, como já aconteceu, que está fazendo processos seletivos com diversidade e inclusão, nós podemos escolher onde a gente quer trabalhar. Porque é a mesma coisa, existem pessoas preconceituosas? Existem empresas preconceituosas? Existem. Mas espera aí, tem um grupo aqui que está se diferenciando e está tendo muito resultado. Então, é isso, assim, realmente, a gente fala, mas onde é que fica o fator humano? O fator humano, ele é diverso, ele é diferente. Existem pessoas que não desenvolveram essa mentalidade por ignorância ou porque não querem, enfim. Mas existem, sim, outros grupos que estão se posicionando de forma diferente. E há uma pressão no mercado pela inclusão, não é isso? Existe uma pressão. Sim. E tem números hoje, né, Cissa? A gente tem números de instituições como a McKinsey, que é renomada internacionalmente, que diz que maior diversidade, times mais diversos de gênero, traz lucratividade de a mais 25%. Olha, 25%. 25%. E diversidade étnico-racial, 35%. Ai, que maravilha. Então, não é sobre... E quando a gente vê no final do dia mulheres sendo demitidas nesses layoffs de big techs, né, de empresas de tecnologia, pessoas diversas, pessoas negras, não chegando em patamares de cargos, né, mais estratégicos, de cargos de poder, no final do dia a gente fala, então não é sobre dinheiro, mas eu estava achando que era sobre dinheiro. Sim, é sobre o quê, então? É sobre o quê? É muita coisa. Mas eu fiquei com uma dúvida, assim, nesse sentido. Baseado em tudo que vocês estão dizendo, eu deixo ou não as minhas redes sociais abertas? Porque é isso, são fatores humanos, são avaliações sociais, são avaliações de gênero, dos valores da pessoa. As minhas redes, elas ficam abertas, elas ficam fechadas, o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Facebook. Isso é uma boa pergunta. Porque as pessoas vão lá dar uma olhadinha, né? Eu mando lá meu LinkedIn tudo arrumado e o meu Instagram tá como? Porque essa é a pergunta para mim. O LinkedIn precisa ser aberto, porque o LinkedIn é uma rede social profissional. Certo. Então, você tem que mostrar. Agora, as outras redes fica a seu critério. Eu vou colocar um posicionamento meu no meu Instagram, alguma coisa que eu acredite. Tudo bem, algumas vagas de emprego podem ser que olhem para isso e falem, eu não quero trabalhar com você. Mas você também não quer trabalhar com essas vagas de emprego. Eu adorei. E conforme a gente vai se posicionando... Adorei. E conforme você vai se posicionando também, porque é do nosso lado também fazer, né? De todos nós, a gente se posicionar. E conforme as pessoas vão dizendo, eu quero trabalhar num lugar assim, eu quero um lugar que eu acredite, e as gerações mais novas estão muito, assim, exatamente. Muito fortes, a gente vê essa mudança. Que eu gosto de falar muito, que o mercado entendeu que é como se fosse um casamento. Você vai casar e vai ter sucesso na sua relação, não é porque essa pessoa tem inglês ou espanhol quando bebe um vinho, né? Portunhol. É um portunhol quando bebe. Pode até ser divertido.
conhecidos falar, até toma um vinho, toma um Portugal, mas existe muito mais do que isso. A nossa relação vai dar certo porque a gente acredita nas mesmas coisas. Sim, porque com a gente certeza. tem um comportamento parecido. Então, a partir do momento que você sabe muito bem o que você acredita e você defende isso, coloque isso, você pode colocar. E as empresas que não te quiserem, tudo bem, vão ter as que te querem. Eu acho que essa é uma mudança que a gente vê muito positiva e tem, sim, empresas que estão posicionadas dessa forma. E, Carol, assim, o primeiro emprego, você não fez nada, você não tem o que contar, você não tem resultados para mostrar. Como é que você faz um currículo do seu primeiro emprego? Legal. Antigamente não tinha muito o que falar, porque realmente, cadê minhas estampas? Eu não tenho estampa. Hoje em dia, não. Sabe, esse pessoal, 40% dos recrutadores acham o trabalho voluntário tão importante quanto o remunerado, porque ele mostra o seu propósito. E o trabalho voluntário não é trabalhar de graça em algum lugar, mas trabalhar por uma causa. Então, se eu trabalho por uma causa, por uma coisa que eu acredito, eu mostro muito da minha identidade. Ou seja, eu consigo ver compatibilidade de perfil entre a empresa. Um trabalho voluntário também não precisa ser numa ONG gigantesca. Eu posso fazer um trabalho voluntário na minha igreja, eu posso fazer um trabalho voluntário com os meus amigos, posso plantar árvores, eu posso fazer qualquer coisa, desde que mostre um pouco sobre aquilo que eu acredito. Então, aí já tem uma informação. Sim. Né? Sabe que o LinkedIn, ele mudou muitas coisas, inclusive, para você colocar pausa na carreira. Então, resolvi tirar um ano sabático. Chique. Então, um ano sabático. Resolvi cuidar de um parente, posso colocar. Existe cargo dono de casa e dona de casa. Então, olha a mudança que a gente está vendo no mercado, que não é sobre as suas estampas. Olha como existe espaço para você contar a sua história. E uma pessoa que está no começo tem. Tem, claro, lógico. Todo mundo tem uma história, né? Uma provocaçãozinha posso fazer? Faz provocação, porque assim, adoro. A gente está falando de um ambiente que as pessoas elas têm acesso ao LinkedIn, que elas leem essas linguagens, os códigos da internet. E as pessoas que nem sabem o que é um LinkedIn, ainda estão imprimindo o seu currículo numa lan house ou pedindo para um primo, um sobrinho para produzir. Como que a gente chega com essas skins para essas pessoas que estão na base da pirâmide tentando ainda se colocar no mercado de trabalho? Sim, o acesso ainda não é igualitário, mas sabe que eu acho muito positivo a internet por causa disso? Então, por exemplo, no meu perfil, se você entrar agora no meu canal, no meu perfil, você vai ver vários vídeos que eu ensino passo a passo para montar um currículo, um passo a passo de o que é o Como é que é o seu perfil, Carol? Ensina pra gente aí. Carolina Okubo, O-K-U-B-O. Carolina Eu tô em Okubo. tudo, gente. Eu tô, LinkedIn, YouTube, Instagram, eu tô lá nos E você TikTok. ensina direitinho a fazer tudo. O TikTok deve ser muito bonitinho, gente. Olha que lindinho. Ensino todos os passos e, principalmente, eu ensino todas essas novidades. O que acontece? Se você falar uns 10, 15 anos, uma novidade que acontecia num país, por exemplo, no Japão, aconteceu alguma coisa, demorava anos para chegar aqui. Hoje em dia, o TikTok saiu. Em quanto tempo já tinha gente lá fazendo dancinha no TikTok? Rapidamente. Então, hoje, um desafio... eu diria que o desafio para que a gente consiga um bom emprego hoje é a gente estar sempre antenado e atualizado. Principalmente porque a gente está exatamente no momento de ruptura do mercado de trabalho, uma mudança mesmo. Das empresas ainda estão em conflitos, ainda tem, vai para lá, não vai para lá, é home office ou não é home office, o que a gente faz? Quem que eu contrato? Vou contratar uma mulher com 9 meses, né, grávida? Sim, então tem muita mudança acontecendo ainda e o conselho que eu daria para todo mundo é atualize-se, porque você é um profissional incrível. E nunca pense assim, o trabalho que eu faço muito nas redes é muito assim, olha, vamos se atualizar, gente, precisa saber aqui, ó, palavra-chave, ai que chato, mas vamos embora, Netflix você gostou do YouTube, agora vamos aprender essa parte um pouquinho aqui de palavra-chave também, vamos entender um pouquinho de LinkedIn, vamos aprender um pouquinho, sabe por quê? Porque aqui é o jeito novo de fazer um processo seletivo, e é um jeito bom, é um jeito muito mais igualitário de fazer um processo seletivo, mas um outro pilar muito grande que eu trabalho é, gente, vamos ver as pessoas incríveis que vocês são, porque o mercado de trabalho brasileiro está machucado, está acostumado a apanhar em processo seletivo, apanhar dentro das empresas, sofrer diversos preconceitos, sofrer assédio. Então, eu recebo casos de assédio o tempo inteiro, todos os dias. Então, imagina você ouvindo toda hora, você não é um bom profissional, você é isso. Horrível, Deus me livre, nossa senhora. Então, a gente precisa resgatar essa autoestima das pessoas, dos brasileiros, para que eles consigam... Porque aprender robô, gente, não é difícil. É um passo a passo que você aprende, você vai. Mas precisa
resgatar essa autoestima para que as pessoas se valorizem. Igual ela falou, eu vejo, tem um detalhe numa vaga de emprego, a Nina, tem um detalhe aqui, eu não vou me candidatar, porque eu acho que eu não sou boa o suficiente para isso. Será que não é? Porque, como é que a gente trabalha esse outro lado? Não, Nina, você é muito boa, sim. Mesmo que você não precisa fazer um curso de roteiro. Você provavelmente tem uma comunicação tão boa que serviria... Você vai fazer um roteiro bacana, exato. E o que é obrigatório, o que é desejável. Eu entendo a pergunta do Jota, porque no Brasil a gente ainda tem 35 milhões de pessoas fora da internet. Exato. E quando a gente estava durante a pandemia, a gente viu que os estudantes de escola pública foram os que mais sofreram. Porque os estudantes das escolas privadas têm os seus equipamentos tanto em casa quanto nas escolas, né? Já tinha uma infraestrutura. Então, como a gente dialoga bastante, o pai Rodney dialoga bastante nessa questão das estruturas que nos separam, como racismo estrutural, como misoginia, existem estruturas de desigualdades sociais que muitas das vezes não faz eu ter esse acesso. Como é que eu falo para minha sobrinha que mora em Itambi e a manicure hoje que tem o canal da Carol no TikTok? O algoritmo vai chegar na minha sobrinha? Né? Então, um programa como esse é extremamente importante da gente estar falando para milhões de brasileiros que às vezes não estão com o smartphone. Tem um smartphone, mas não tem a internet de banda larga que precisa. Só tem o WhatsApp para comunicação, não tem acesso a outras redes como o LinkedIn, que muitas vezes vai consumir banda da internet. Como que a gente chega nas casas das pessoas, né? Como aqui, como no YouTube, e faz com que o algoritmo chegue em quem precise. Eu acho que esse é um ponto de... mas a sua sobrinha está no TikTok? Com certeza. Mas será que ela vai ser impactada pela Carol? Mas aqui a gente já está ensinando alguma coisa, né, Nina? A gente já está informando aqui. Sem censura, fazendo o seu papel, né? Bolhas, né? Estamos aqui... a gente está fazendo um papel que, na verdade, é um papel que é um suporte, né? Existe um problema estrutural, realmente, que deveria ser apoiado pelo governo, né? Aí é um outro ponto, né, do que a gente deveria... Mas, mesmo assim, eu vejo a internet como positiva. Não, também vejo, claro. Sim, agora, tem também assim, a iniciativa de coletivos que a gente acompanha em comunidades de pessoas que estão ali, de juventude que tá fazendo esse movimento, mas é muito embrionário. Mas é bom a gente lembrar que existem, a gente está falando com esse Jota há muito tempo, e esses movimentos que acontecem dentro de comunidades, espaços mais vulneráveis, de pessoas que estão aprendendo, estão mais avançadas, que estão fazendo esse movimento. Acho que tem uma iniciativa também, uma necessidade do governo estar atuando, mas também iniciativas privadas e coletivos, e o fortalecimento desses coletivos e dando estrutura e suporte para dentro dessas áreas mais vulneráveis, para assistir essas pessoas que têm o potencial, que têm o talento, que têm a expertise e que precisa de um caminho. De um nortezinho, de aprender a fazer. Na escola também. Importante Agora, lembrar eu tenho uma dúvida aqui, vem cá. E quando a empresa pede o currículo em vídeo? Nossa senhora, vídeo. Não, mas aí pra você não seria problema nenhum, né? Pra mim não, aí mas você já pensa bem na prima dela, manicure lá, e também, entendeu? Na hora de falar na frente de uma câmera, você fica mais nervosa, né? Desmaia, eu quase desmaiei aqui. Até hoje eu fico. Para, Carol. Não, até hoje eu fico. Eu começo o programa, minha filha, já... Eu ia te perguntar. Meu santo, minha reza, minha Nossa Senhora. Tá. O vídeo currículo dá nervoso mesmo, gente, mas é aquilo que eu falo. O nervosismo, ele sempre vai acontecer. O que a gente tem que fazer para lidar com ele é se habituar com ele. Então, pensa que o primeiro vídeo currículo que você vai fazer vai ficar caótico. E, às vezes, eu falo isso, o pessoal manda para mim, Carol, meu Deus, me ajuda, eu tô em desespero, que eu preciso fazer um vídeo currículo. Aí eu mando meu primeiro story para a pessoa. Assim, olha como eu treinei. Eu ficava assim, o currículo... Aí eu lia do lado. Ai, meu Deus, o que eu esqueci? Não pode PDF. Não pode PDF. De tão nervoso que tinha. Eu ficava totalmente dura, né? E aí você vai treinando para você... Quer dizer, tem que ensaiar antes, né? Mas, é importante falar também que num vídeo currículo, ninguém vai falar assim, nossa, mas que atriz, gente, interpretação, olha a iluminação. As pessoas não estão procurando isso. Então, vamos supor que você é uma manicure. E o que você precisa falar nesse vídeo currículo não precisa ser um roteiro incrível. Claro que não, exatamente. O que eles querem ver nesses vídeo currículos é mais o lado humano.
Então, eu quero saber como você se comporta, o que para você dá mais entonação de voz. Então, vamos supor, você está falando atuação, escrever roteiro, interpretar um drama. Isso para ela é mais forte. E muitas vezes eles pedem para você responder uma pergunta. Eles querem ver para que lado que você vai essa pergunta, como é que você se desenvolve nisso, né? E muitas vezes também esse vídeo currículo é para uma área que você vai ter uma comunicação grande com outras. Sim, e eu preciso saber, quer saber como é que você se desenvolve, como é que você performa. Fala, você tem essa interface com outras áreas e tudo mais. Ai, Carol, maravilhosa. Faz um currículo pra mim, pelo amor de Deus. Meu currículo, não sei nem mais fazer esse negócio, gente. Adorei, Carol, você arrasou. Muito bom mesmo. E olha, entre nas redes sociais da Carol pra aprender a fazer o currículo, hein? Muito obrigada, minha linda. Obrigada. Daqui a pouco, gente,